Radiografia Judicial. O espaço que lhe mostra o trabalho dos tribunais da jurisdição comum ao serviço do cidadão. Radiografia Judicial. A estatística processual, a legislação, os eventos, as deliberações e muito mais. Radiografia Judicial. Um espaço da responsabilidade do Tribunal Supremo, a instância superior na hierarquia dos tribunais da jurisdição comum em Angola. Radiografia Judicial. Caro cidadão, seja bem-vindo a mais uma edição do Radiografia Judicial. O venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Dr. Joel Leonardo, marcou presença na última semana nos 2 dias da terceira cerimónia de condecoração, inserida no âmbito das comemorações dos 50 anos da independência nacional, realizada sob égide do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. A presença do Dr. Joel Leonardo neste ato destaca a importância do Poder Judicial no processo histórico de afirmação e consolidação do Estado de Direito em Angola, assim como a valorização do papel das instituições de justiça no reforço da paz, da legalidade e do desenvolvimento sustentável. E encerrou na última quarta-feira, 2 de julho, a entrega das candidaturas do concurso curricular para provimento de 8 vagas de juízes conselheiros para o Tribunal Supremo, aprovado durante a segunda sessão extraordinária do plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial, realizada no dia 18 de junho. Nesta altura, o júri terá 10 dias para publicar a lista na página oficial da internet do Conselho Superior da Magistratura Judicial e no Jornal de Angola, por ordem alfabética dos candidatos admitidos e não admitidos, com respectivo fundamento no prazo de 10 dias úteis. Com a adição dos 8 novos juízes, o Tribunal Supremo passará a contar com 28 novos juízes conselheiros. Após o período de recepção das candidaturas, o júri do concurso, quer de um, quer do outro, reúne e começa a fazer a avaliação sumária. Essa avaliação sumária que o júri faz destina-se para aferir dos requisitos de admissibilidade das candidaturas. Todos aqueles candidatos que não apresentarem os requisitos de admissão ou um ou outro requisito de admissão é causa de exclusão. O júri vai então elaborar a lista dos candidatos admitidos, os candidatos excluídos, e em relação aos candidatos excluídos, o júri procura fundamentar em relação a cada um dos candidatos por que foi excluído. E as causas de exclusão são aquelas que constam no artigo 5º, artigo 10º do regulamento e, consequentemente, publica esta lista no Jornal de Angola para que os candidatos tenham conhecimento da admissão e não admissão, e aqueles que eventualmente não forem admitidos, com os fundamentos que são apresentados, se não se conformarem, das duas uma, podem apresentar reclamação para a comissão do júri, que tem um prazo de 5 dias a contar da data da publicação no jornal, 5 dias corrido para reclamar, e o júri tem 10 dias para responder às reclamações. O porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Correia Bartolomeu, fala dos requisitos para que um magistrado seja elegível às vagas para o Tribunal Supremo e o de Contas. Para o Tribunal Supremo, os requisitos para admissão de candidatura deve ser cidadão angolano, ter idade não inferior a 35 anos de idade, ter idoneidade moral e cívica e não ter sido condenado por crime doloso punível com a pena de prisão superior a 3 anos. Para além de que concorrem para esse concurso do Tribunal Supremo os magistrados judiciais, no caso juízes desembargadores, magistrados do Ministério Público e juristas de mérito. A nível do Tribunal de Contas, o candidato tem que ser cidadão angolano com idade igual ou superior a 35 anos, possuir licenciatura em Direito, Economia, Gestão, Finanças Públicas ou curso superior similar há pelo menos 10 anos, possuir pelo menos 10 anos de experiência comprovada. Se for magistrado judicial ou do Ministério Público, tem que apresentar avaliações com classificação de bom, com uma experiência de pelo menos 10 anos, estar no gozo dos seus direitos civis e políticos e, naturalmente, não ter sido condenado por crime doloso punível com pena de prisão. Porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Correia Bartolomeu. E o Tribunal da Comarca de Viana agendou para o dia 16 deste mês uma sessão de julgamento do processo número 198/2025-B,
em que figura como arguido o cidadão chinês Liang Zhang. O arguido é acusado de falsificação de documentos, posse de material de mineração de criptomoedas e mineração de criptomoedas e outros ativos virtuais. O julgamento terá como juiz da causa o meritíssimo juiz de direito, Dr. Antônio José Eduardo. Já o Ministério Público será representado pela doutora Belma João. Noutro capítulo, o colendo juiz desembargador Dr. Flávio Pimenta afirmou recentemente que tem sido notório o crescimento da consciência jurídica dos cidadãos angolanos, fenômeno que, segundo o magistrado, tem gerado impacto significativo na forma como a sociedade interage com os serviços de justiça. O juiz desembargador realçou que uma sociedade mais informada sobre os direitos e deveres passa a exercer maior pressão sobre o sistema judicial e exige maior transparência, celeridade e eficiência por parte das instituições de justiça. Temos procurado dar resposta a esse crescimento da consciência jurídica. Obviamente, a consciência jurídica influencia ativamente as respostas que os tribunais têm que dar. Uma sociedade mais informada sobre os seus direitos e deveres pressiona muito mais aquilo que são os serviços de justiça e nós temos que nos preparar e estar à altura de dar essas respostas. Essa tem sido, pelo menos, a postura do Conselho Superior da Magistratura. Nós, só no ano de 2024, tivemos perto de 100 mil processos instalados em todos os tribunais de comarca de Angola. Isso representou um aumento significativo relativamente ao ano transato, perto de 20%. Esses dados elucidam-nos no sentido de que, de facto, pode estar a haver um crescimento da consciência jurídica, tendo em conta que o crescimento da consciência jurídica pode ser entendido como a capacidade de reconhecer mais os deveres e os direitos de uma determinada da sociedade e, obviamente, assumir as responsabilidades inerentes a esses deveres. Do ponto de vista, podemos ter essa constatação. Flávio Pimenta destacou ainda que o Conselho Superior da Magistratura Judicial tem vindo a dar resposta a este novo cenário através de reformas e ações concretas que visam reforçar a capacidade de resposta dos tribunais, promovendo uma justiça mais próxima dos cidadãos. Do ponto de vista legislativo, nós tivemos uma transformação do setor da justiça que nunca tivemos. Nós, em tão pouco tempo, aprovamos muita legislação que vieram trazer um quadro normativo muito mais favorável à aplicação de medidas relativamente à gestão dos tribunais. E desse ponto de vista, nós hoje temos consagrados no nosso quadro normativo em termos de organização dos tribunais um princípio que é o da contingentação processual, que nos procura dimensionar aquilo que é o número de processos adequado que um juiz pode ter para que possa proferir uma decisão em tempo razoável. Porque esse é um princípio fundamental, a duração razoável do processo é um princípio fundamental que os tribunais devem respeitar. Ouvimos até instantes o colendo juiz desembargador Flávio Pimenta. Estatística processual. A produtividade dos tribunais em números no seu Radiografia Judicial. Já na estatística processual, dizer que na semana de 30 de junho a 4 de julho, o Tribunal da Comarca de Belas julgou 31 processos de ação de regulação da autoridade paternal. Os dados constam do relatório de balanço semanal da tramitação processual daquela instituição, apresentado pelo meritíssimo juiz de direito Dr. Kiso Kanzico na Rádio Luanda, durante a estreia do espaço de balanço semanal dos tribunais de comarca de Luanda. Na ocasião, o meritíssimo juiz de direito revelou que, no período de referência, foram julgados no Tribunal da Comarca de Belas 7 processos de abuso sexual, 5 homicídios, 2 furtos e 3 roubos. Nós tivemos na Comarca de Belas, na jurisdição criminal, 17 processos julgados, tiveram seu início, ainda não conheceram seu fim, na primeira semana, entre os quais 7 de abuso sexual, 5 de homicídios, 2 de furto e 3 de roubo. Temos tido muitos processos nessa área, muitos processos, com maior preocupação na área do crime de abuso sexual. Isso realmente é uma preocupação. Na sala de família tivemos 44 processos que tiveram seu início, alguns tiveram seu fim, outros ainda não, entre os quais 31 processos de ação de regulação da autoridade paternal, 5 nesse caso de divórcio, entre os quais 4 litigiosos e 1 por mútuo acordo, e 8 processos de decisão de alimentos. Isso na primeira semana. Para a semana de 7 a 11 de julho, o magistrado disse que estão agendados 44 processos de ação de regulação da autoridade paternal, 7 processos de divórcio e 10 processos de abuso sexual, dos quais 7 são contra menores, entre outros.
Temos já muitos processos agendados. Na sala criminal temos 3 processos já agendados para início esta semana. Alguns continuação, outros, tanto início. Dentre os quais 3 de abuso sexual, 3 de homicídios, 3 de furto e 4 de roubos. Na sala de família tivemos 44 de ação de regulação da tutela paternal, 8 de divórcio, dividido 7 para litigioso e 1 para mútuo acordo. E 2 processos de petição de alimentos. Tribunal da Comarca de Belas julgou na última semana 31 processos de ação de regulação da autoridade paternal. Pedagogia Judicial. O que você quer saber, nós respondemos aqui no Radiografia Judicial. Caro cidadão, já lhe disseram que pode reclamar ou denunciar um magistrado judicial em caso de conduta abusiva? Para o efeito, deve elaborar um requerimento com o conteúdo da sua reclamação ou denúncia dirigida ao presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Para garantir uma intervenção assertiva do órgão, anexe as provas que sustentam a denúncia. O requerimento deve ser entregue na Secretaria-Geral do Conselho Superior da Magistratura Judicial, situado na Avenida 1º Congresso, logo a seguir ao antigo edifício da Assembleia Nacional, aqui em Luanda. Pedagogia Judicial. O que você quer saber, nós respondemos aqui no Radiografia Judicial. E deste modo estamos a colocar um ponto final a mais uma edição do Radiografia Judicial. Prometemos voltar na próxima semana neste espaço e nesta sintonia. Radiografia Judicial. O espaço que lhe mostra o trabalho dos tribunais da jurisdição comum ao serviço do cidadão. Radiografia Judicial. A estatística processual, a legislação, os eventos, as deliberações e muito mais. Radiografia Judicial. Um espaço da responsabilidade do Tribunal Supremo, a instância superior da hierarquia dos tribunais da jurisdição comum em Angola. Radiografia Judicial.